Olha, tem muita gente dizendo que essas 3 ações da Aloysio Barsi aqui podem te deixar rico ainda em 2025. Que história é essa, Ramiro? Bom, recentemente, essa matéria que apresenta 11 ações favoritas da Aloysio, que para contexto é filha do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar 3 dessas ações, explicar quais são elas e te ajudar a fazer algumas simulações para que você consiga responder. Poxa, essas ações aqui podem me deixar rico mesmo? Então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Se você tem uma dessas ações, já comenta aqui abaixo e o Filipão, meu sócio, vai guiar toda essa conversa, beleza? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é olhar quais são essas 3 ações da Aloysio Barsi que estão entre as preferidas delas pra gente falar aqui no vídeo e depois a gente vai calcular se elas realmente vão deixar alguém rico nesse ano. A primeira delas é o Banco do Brasil, que é uma das mais conhecidas entre os investidores. Se a gente for olhar para a performance do Banco do Brasil recentemente, a gente vê em 12 meses, mesmo contando dividendos, ele praticamente no 0 a 0, com a valorização ali de cerca de 2%. Se a gente retira os dividendos da conta, a gente vê uma queda, na verdade, de quase 3%. Agora, quais são os motivos da Aloysio Barsi para ter Banco do Brasil na carteira? Primeiro são os dividendos consistentes que o banco paga desde quase sempre. E aí, se a gente olha para o histórico do dividend yield do Banco do Brasil, a gente vê que tem fases e fases. Aqui a gente só consegue olhar até 10 anos, pelo menos no site do Investidor 10. E a gente vê que de 2021 para frente o dividend yield foi mais alto e um pouquinho para trás o dividend yield estava um pouco mais baixo também. Mas o fato é que tem pagamentos constantes por aqui. Segunda razão da própria Aloysio Barsi seria o valuation atraente do Banco do Brasil. Por ser uma empresa estatal, costuma estar com um preço abaixo dos pares comparativos dos bancões. Basta a gente olhar para o preço sobre lucro atual, que está em 6, e ficando abaixo realmente da média do setor bancário do Brasil, que está em cerca de 8. Além disso, tem toda a estabilidade e solidez de um banco que tem mais de 200 anos de história. Só o Luiz Barsi tem mais de 50 anos como acionista do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é a empresa número 1. A 2 é a CEMIG, de código CEMIG4, que inclusive, olhando hoje para a CEMIG, a gente tem a maioria das casas de análise do Brasil recomendando posição neutra, nem compra nem venda para a CEMIG. E se a gente olha para a performance dos últimos 12 meses, a gente vê algo próximo ao 0 a 0. Sendo que na filosofia Barsi, existem algumas razões também para a CEMIG estar ali dentro das preferidas. A primeira delas é por fazer parte de um setor resiliente, com uma demanda inelástica, como é o caso da transmissão e distribuição de energia elétrica que a CEMIG costuma fazer. Isso quer dizer que, independente do cenário da macroeconomia, ninguém vai simplesmente parar de usar energia elétrica, principalmente no estado, né, que é o caso ali de Minas Gerais. E aí isso garante maior previsibilidade de dividendos. Essa é uma das principais teses ali trás da Aloysio. Segunda razão é que a CEMIG tem um bom histórico de pagamento de dividendos. Olhando agora, ela está com mais de 14% de dividend yield. E olhando para os últimos 10 anos, tem um caso parecido com o Banco do Brasil. Nos últimos 5 anos, ela vem performando um pouco melhor, diferente do que foi ali até os anos 2020. E a terceira razão é que, apesar de ser uma empresa estatal, a CEMIG vem demonstrando avanços na governança corporativa ali, o que atrai a filosofia dos Barsi. Então, Banco do Brasil e CEMIG, a gente vai para a terceira ação. Felipe, mas então se é a Aloysio Barsi, eu posso confiar de olhos fechados, eu vou atrás das recomendações para colocar na minha carteira também. E independente se é a Aloysio, se é o Luiz Barsi, se é o Ramiro, se é o Thiago Nigro, se é qualquer pessoa que tem uma certa projeção na internet, o fato é que simplesmente pegar as ações que um outro investidor colocou na própria carteira dele para você simplesmente replicar para a sua, é uma forma superficial de investir que desconsidera completamente a diferença de contexto financeiro. Afinal de contas, nesse caso aqui, a gente está falando da família do maior bilionário pessoa física que investe na bolsa. Então é natural que a tomada de decisão dele considere o contexto financeiro dele e não o seu. E é pensando em resolver esse tipo de problema que aqui no Clube do Valor a gente gosta de investir no que a gente chama de estratégias sistemáticas. Ou seja, que se baseiam totalmente em dados, em fatos atuais do mercado financeiro para tomar as decisões de quando comprar e quando vender uma empresa. Independente do que eu acho, ou do que o Ramiro acha, ou do que qualquer pessoa aqui do Clube do Valor acha sobre aquelas ações. E é justamente esse tipo de clareza que permite uma montagem de carteiras de investimentos muito bem desenhadas e que inclusive tiveram performances muito acima da média, como mostra esse gráfico aqui, a linha azul escura de um modelo de carteira sistemática como esse, teve uma performance de praticamente 3 vezes o que rendeu o Ibovespa e o CDI no mesmo período. Ou seja, uma filosofia de investimentos como essa teve um resultado positivo ao longo do tempo. Permite que você se desapegue de dicas do que é que um outro grande investidor está fazendo e você replique simplesmente sempre igual. E ainda dê clareza e tranquilidade suficiente para você sempre saber quando comprar e quando vender antes. E foi pensando em te ajudar com esse processo que a gente liberou algumas conversas gratuitas com os nossos especialistas de investimentos aqui do clube, para que ele possa analisar o teu contexto de vida específico e te ajudar a enxergar um caminho claro de como investir cada vez melhor. Se você quiser conversar com um dos nossos especialistas, esse momento é totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, vamos para a terceira ação do vídeo, que está dentro das preferidas da Aloysio Barsi, que é a BB Seguridade. O código BBSE3 nos últimos 12 meses teve uma performance ali de mais de 33%, se destacando em relação às outras e mesmo tirando dividendos, a alta foi de 22%. E aí algumas razões para a Aloysio gostar dessa empresa aqui é que ela é líder do setor de seguros, muito puxada pela clientela ali do próprio Banco do Brasil.
Além disso, o BB Seguridade atrai pelo payout. A ênfase que a empresa tem dado em pagar dividendos do seu lucro líquido nos últimos anos, nesse momento está em 85%, mostrando essa prioridade ali em pagar dividendos. Beleza, aí se a gente entende quais são essas empresas, então vamos entender aqui na prática, fazer algumas simulações para entender se essas empresas vão deixar as pessoas ricas nesse ano. Bom, vamos por partes aqui. Eu desenhei uma tabela colocando essas três empresas em paralelo com a cotação atual delas enquanto eu gravo esse vídeo. E aí vamos imaginar uma pessoa que colocou 500 mil reais divididos nessas três empresas para ver qual é a rentabilidade em termos de dividendos dessas empresas. Afinal de contas, se a gente partir do princípio que ficar rico é ter um bom fluxo de pagamento de dividendos ali para você conseguir ter uma renda passiva muito alta, é sob essa ótica que a gente vai analisar essas empresas. Ora, dividindo os 500 mil então por 3 ali, arredondando para 167 mil para cada, a gente tá falando ali de comprar cerca de 6 mil ações do Banco do Brasil, umas 16 mil da CEMIG e umas 4 mil da BB Seguridade. E aí agora vamos para o que interessa. Se a gente pegar o último dividendo pago por cada uma dessas empresas e multiplicar pelas cotas atuais que você teria comprado, ora, a gente tá falando ali que o Banco do Brasil teria pago R$700, enquanto o BB Seguridade teria pago mais de 9.300. E aí você olha para isso aqui e pensa, poxa, então, Felipe, dá pra gente ir para a BB Seguridade para ganhar muito mais dinheiro com dividendos. Só que a gente tá analisando somente a última distribuição dessa empresa. Vamos olhar para o dividendo no ano, pelo menos para ter algum parâmetro um pouco mais de médio prazo. Ora, nos últimos 12 meses, a gente tem um dividendo distribuído entre R$1 e R$2,60 por cada uma das empresas, o que somando o total de dividendos das três ao longo desse último ano, totalizaria ali cerca de 50 mil reais em dividendos, somente vindo dessas três empresas aqui para a pessoa que investiu cerca de 500 mil reais. Ou seja, 50 mil reais, a gente estaria falando ali de um dividendo mensal na casa de R$4.100 por mês. E aí fica aquela pergunta, poxa, será que R$4.100 por mês a mais ajuda você hoje a pagar as contas? Pode ser que você diga que sim, ajuda muito, pode ser que você diga que caramba, Felipe, isso aqui não faz diferença nenhuma. Agora, um fato a gente precisa concordar. R$4.100 por mês não deixa ninguém rico. Para isso, a gente precisaria aumentar consideravelmente o capital aqui investido em cada uma dessas empresas e aí sim começar a chegar em quantias ao ano de distribuição de dividendos, como R$300 mil, e dividido pelos 12 meses do ano, daria ali uma renda passiva de R$25 mil por mês. Agora, a gente já está falando de algum cenário onde alguém pode pelo menos ser considerado classe A no Brasil. Tá, Felipe, então tu tá me mostrando que para ficar rico com essas empresas ou com qualquer uma outra da bolsa, tá muito relacionado com a capacidade que eu vou ter de colocar de dinheiro nela agora para ela me gerar dividendo esse ano. E sim, isso é verdade. Se você esperava que tinha alguma forma de ficar rico muito fácil e muito rápido com esse vídeo aqui, eu sinto muito te informar, mas você não vai encontrar isso aqui nem em lugar nenhum. Agora, existem formas de a gente aprofundar esse tipo de estudo aqui. Será que calcular os dividendos recebidos dessas empresas aqui, olhando somente para os últimos 12 meses, é uma maneira sustentável de receber bons dividendos ao longo dos próximos anos? E mais que isso, será que investir somente em 3 ações pensando numa carteira para o futuro é uma forma de deixar qualquer pessoa verdadeiramente rica? E na verdade, não. Aqui no Clube do Valor, a gente tem uma forma específica de selecionar ações de dividendos que busca sempre comprar as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa, o que traz uma segurança muito maior do que 3 empresas somente concentradas. E para isso, a gente não usa narrativa, não usa achismo, não usa notícia recente de cada uma das empresas, muito menos previsão do futuro. A gente, na verdade, olha para critérios claros, quantitativos, como a liquidez das ações, que precisa ser suficiente para você conseguir comprar e vender com facilidade. O lucro dessas empresas, que precisa estar positivo no período recente, e precisa estar crescente nos últimos 3 anos, afinal de contas esse é o principal indicativo, que a empresa vai continuar saudável para continuar aumentando os dividendos nos próximos anos. Essa empresa precisa ter limites saudáveis de payout, ela precisa estar entre as empresas mais controladas em termos de volatilidade na bolsa e, é claro, ela precisa ter altos dividendos pagos nos últimos 36 meses. E aí, ao construir uma robustez de seleção de ações como essa, você vai acabar chegando às 10 empresas que mais pagam dividendos com consistência na bolsa. E, inclusive, dentro das 10, a gente vai encontrar nesse momento a CEMIG, o Banco do Brasil e o BB Seguridade, que são as 3 empresas que a gente está citando aqui. Para você que está assistindo o vídeo, se você quiser entender mais ainda sobre como foi montada a estratégia marketing de dividendos, os resultados dessa estratégia e outras 7 empresas que estão dentro das 10 mais pagadoras nesse momento, aí você precisa baixar um e-book que a gente escreveu. Eu vou te deixar gratuitamente para download num link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Ah, Felipe, mas a gente falou bastante. E qual é o caminho, então, para encontrar ações que vão te deixar rico em 2025, nos próximos anos? A única forma de fazer isso com consistência de verdade, mesmo que você seja um investidor mais arrojado, que quer investir somente em renda variável, é através de uma boa montagem de carteira de investimentos. Até porque o melhor dos mundos no mercado financeiro acontece quando você combina classes de ativos que são descorrelacionadas entre si. Como é o caso de um modelo de carteira completamente arrojado, que a gente chama 100% renda variável, para quem gosta muito mais e tem aceitação ao risco, que conta com ações do Brasil, mas também com ações internacionais e fundos imobiliários. E o retorno de uma carteira como essa é o mais agressivo possível. Nos últimos 20 anos, com um retorno de quase 10% acima
da inflação, e é óbvio que não dá para replicar isso sempre no futuro, mas mostra que funcionou no passado. E o maior ponto que chama atenção numa estratégia bem montada como essa é que essa carteira teve a pior queda da sua história em cerca de 21%. Agora, se você pega qualquer ação de forma isolada, como é o caso do próprio Banco do Brasil, essa mesma métrica de pior queda histórica fica em cerca de 44%, o que é mais do dobro do que quem investiu com estratégia de renda variável realmente bem montada. Ou seja, o caminho para ficar rico com investimentos passa por uma estratégia muito bem montada, que vai reduzir o teu risco e aumentar teu potencial de retorno. Se você quiser a nossa ajuda diretamente, você pode falar com um dos nossos especialistas clicando no primeiro link aqui, como eu já te falei. Agora, se você quiser entender o que é melhor, um tesouro IPCA+, ou um tesouro pré-fixado pagando 15% ao ano, por exemplo, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.